Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir um pouco mais sobre Salmo 7, um salmo completo, e no final do episódio darei a resposta à pergunta 655. Ontem, no episódio 655, eu introduzi Salmo 7 como um salmo completo. Naquela primeira parte dessa reflexão, comentei sobre alguns dos temas abordados por Davi no Salmo 7. Ele falou sobre a necessidade da proteção divina diante das perseguições e a humildade de Davi ao admitir sua própria sujeição ao julgamento de Deus. Nessa continuação, quero focar o entendimento do salmista sobre a justiça e a graça de Deus. Primeiro, a justiça divina. Como Davi e outros compositores fazem em muitos dos salmos, ele frisa no Salmo 7 a justiça divina. Já observamos a admissão de Davi de estar sujeito ao julgamento de Deus. Dessa forma, ele introduz suas declarações sobre o escopo universal da justiça divina. Diz no Salmo 7, verso 7, reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. E depois no verso 9, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Como ele afirma sua inocência diante das acusações do seu perseguidor, verso 8, ele disse, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. E assim Davi foca a justiça a ser aplicada aos seus adversários. Ele disse no verso 6, levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Davi claramente entendeu que a justiça divina tem dois lados: livramento do justo e castigo do malfeitor. Outro tema que ele apresenta nesse salmo é a graça divina. Eu comentei na primeira parte dessa reflexão, no episódio de ontem, sobre a qualidade desse salmo como uma apresentação completa de temas importantes das Escrituras. Não podemos falar sobre a mensagem bíblica sem considerar a misericórdia e a clemência de Deus. Obviamente, Davi queria o benefício da graça no livramento da perseguição. Um verso do salmo oferece implicitamente esperança até para os malfeitores. Ele disse no verso 12, se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Se alguém não se converter. Da mesma forma que Davi se arrependeu depois de cometer graves ofensas contra Deus, ele reconhece a possibilidade da conversão de outros. Outra característica, tema do Salmo 7, o louvor devido ao Senhor. O cabeçalho descreve esse salmo como cântico de Davi entoado ao Senhor. E assim não nos surpreende encontrar essa ênfase também no final. No verso 17 ele disse, eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Em apenas 17 versos, Davi resumiu a mensagem do Evangelho. Ele reconheceu a necessidade da proteção divina diante de uma ameaça real. Exaltou a justiça divina para outros e para ele mesmo. E sugeriu que a graça de Deus seria estendida até aos inimigos. No final, Davi ofereceu louvor ao Senhor. A pergunta 655. Pedro estava hospedado em qual cidade quando Cornélio mandou homens para chamá-lo? Alternativas: A. Cesareia, B. Tiro, C. Sidom ou D. Jope. A resposta certa, alternativa D, a cidade de Jope. Diz Atos capítulo 10, a partir do versículo 4. E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mandar chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor,
cuja residência está situada à beira-mar. Você pode lembrar de outra pergunta recente, que foi de Jope, que Jonas tentou fugir do Senhor porque ele não queria que a salvação fosse estendida às pessoas de uma outra nação. Agora Cornélio, o primeiro gentio convertido, mandou para Jope chamar Pedro, que ensinou o evangelho para ele. E a nova pergunta para hoje: qual profeta do Antigo Testamento transmitiu a profecia messiânica sobre a raiz de Jessé? Alternativas: A. Daniel, B. Zacarias, C. Isaías ou D. Ezequiel. A resposta no final do próximo episódio. Quando refletimos sobre Salmo 7, percebemos uma mensagem completa do problema do homem perdido, da justiça de Deus e da salvação oferecida pela graça e misericórdia do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.